Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Passo a Passo aqui na Linhas Corrente. Eu sou a artesã Gisele Pereira, do Ateliê Barrados e Bordados, e hoje trouxe um passo a passo super legal para vocês deste coletinho, essa blusa aqui de crochê, super fácil de fazer e é uma peça super versátil para você utilizar como terceira peça por cima de uma blusa, por exemplo, como essa que eu estou usando, em dias que não está tão frio, daí você coloca para se manter quentinha e muito estilosa, e você pode ainda utilizar com um casaco por cima, que vai ficar um arraso, não é mesmo? E olha só que elegante fica esta peça no corpo. E para fazê-la, você vai precisar de apenas um novelo deste fio cisne model 100% acrílico, muito gostoso de trabalhar, super versátil e fica muito elegante aqui nessas cores, que é a referência 2946. A agulha indicada para trabalhar com esse fio é a 4,5 milímetros e eu utilizei justamente ela. Então vamos lá? Nós vamos começar com uma base de correntinhas e 3 carreiras de pontos baixos. Então eu começo aqui fazendo o primeiro ponto e vou tecendo as correntinhas até completarem aqui, até completar o tamanho da circunferência da blusa que a gente vai tecer, né, do colete. Então a gente vai tecendo aqui e a gente pode tanto medir no próprio corpo, na parte do busto, que é a parte onde é a maior circunferência do corpo, ou com uma fita métrica. Medimos ali com a fita métrica o busto e colocamos as correntinhas sobre a medida para conferir o tamanho aqui das correntinhas. E um detalhe importante é que essa base de correntinhas vai ser um tamanho diferente para cada pessoa, mas ela precisa ser uma quantidade par para dar certo o nosso motivo, tá? Então, a gente vai tecendo aqui até completar o tamanho da circunferência do corpo e essa quantidade total de correntinhas deverá ser par. O meu tamanho é um M, mas eu quero fazer um colete, uma blusa um pouquinho maior, mais folgadinha. Então, eu fiz aqui 136 correntinhas, ficou com mais ou menos 85 centímetros e agora eu vou fechar essa base de correntinhas. Deixa eu voltar aqui. Eu vou acompanhando para poder fechar na parte certinha, não ficar torcido. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás aqui da correntinha. Olha só, na parte de trás você vai encontrar uma alcinha que está atravessando aqui no meio da trancinha. E aí nela você coloca a agulha e faz o ponto baixíssimo para fechar essa carreira e iniciar aqui o colete. De forma que a trancinha vai ficar para baixo e aqui em cima você vai pegar como se fosse no avesso do ponto aqui. Agora, a gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixo. Serão 3 carreiras inteiras de ponto baixo aqui para iniciar. Então, o ponto baixo a gente sobe com uma correntinha. Já vou aqui na próxima correntinha e pego também na alcinha de cima e faço o ponto baixo. Ali o fio já começa a mudar de cor, a ter um pouquinho da tonalidade mais escura. E essa parte é um pouquinho mais difícil, porque a gente, para pegar nessa parte de trás aqui da correntinha, é um pouco mais chato. Mas vai valer a pena, tá? E nas próximas carreiras já vai ficar bem mais fácil. Então é isso, a gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto, até chegar lá no final para finalizar a carreira e subir as próximas 2 também com o mesmo ponto baixíssimo. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, você vai conferir novamente, fazer a contagem para ver se tem a mesma quantidade de pontos baixos para a mesma quantidade de correntinhas que você colocou aí na sua base, tá? E aí vamos finalizar essa carreira com um fechamento invisível. Como que a gente vai fazer? Aqui tá a correntinha de subida e aqui tá a correntinha do primeiro ponto baixo. Então a gente vai encaixar a agulha nela, dessa forma, pegando as 2 alcinhas da trancinha. E vai jogar essa ponta aqui, essa laçada do ponto aqui para dentro.
Pronto, agora eu vou voltar com a agulha por dentro aqui de onde está passando a laçada e buscar outra laçada aqui para trás. Volto com a agulha para a laçada de trás e dou uma puxadinha lá atrás para regular o tamanho dessas laçadas. Quando você for fazer isso, já observa se a sua peça tá certinha, tá retinha. Não deixa ela ficar torcida, porque senão depois seu trabalho vai ficar ruim. Então, organiza direitinho a sua peça para ficar tudo retinho, você subir aí as próximas carreiras. E agora não tem segredo. Um ponto de correntinha para subir a próxima carreira e depois pontos baixos, ponto sobre ponto até terminar. Quando terminar essa carreira, a gente vai encerrar igual a gente encerrou esta agora e subimos a próxima também igual, ponto sobre ponto com pontos baixos. Então eu vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês como vai ficar. Finalizei as 3 carreiras de pontos baixos e olha só como ficou. Fica um degradê bem bonito com esse fio. E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos altos cruzados. Então, como que será essa carreira? Já fiz aqui o fechamento, né, da carreira invisível. Subo aqui mais 2 correntinhas, dou a laçada e ao invés de ir no próximo ponto aqui para fazer o ponto alto, eu vou voltar no ponto de trás, para esse ponto ficar cruzado. E olha só como fica. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem e entenderem. Pulo esse pontinho aqui e vou fazer esse primeiro ponto lá na frente. Dou a laçada, volto no ponto anterior, no ponto baixo anterior e termino o ponto alto. E vai ficar cruzadinho assim. Agora é só continuar fazendo esta mesma sequência por toda a carreira. Ponto alto lá na frente, ponto alto aqui atrás. Terminei a carreira e olha só que bonita que vai ficar essa trama. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos novamente, para depois voltar com essa carreira de ponto alto cruzado. Então, agora uma carreira de ponto baixo, depois a gente retorna com mais uma carreirinha de ponto alto cruzado. Fiz aqui uma correntinha para subir e vou colocando ponto sobre ponto até o fim da carreira. Pronto, terminei a carreira de pontos baixos e agora a gente vai retornar com a carreira de ponto alto cruzado. Subi as correntinhas, dou a laçada e agora eu volto aqui no ponto anterior, encaixo a agulha, termino o ponto alto. Sigo em frente e vai ficar assim essa carreira. Com o motivo sempre reto, um em cima do outro. Então, ó, laçadinha, passo lá para frente, ponto alto. Laçadinha, volto aqui atrás, ponto alto. E assim a gente vai trabalhando até o fim da carreira e subir as próximas nessa mesma sequência. Uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto cruzado, até completar o tamanho do corpo da blusa para a gente começar a subir a parte das alças. Então, eu vou tecendo aqui e volto para mostrar para vocês como vai ficar essa parte do corpo. E você vai fazer ela sob medida do seu corpo ou do corpo da pessoa para quem você está fazendo. Uma dica também é você utilizar uma blusa que você tenha, que você goste, para poder usar como referência de tamanho.
E agora, pessoal, a minha peça já está com mais ou menos 25 centímetros de altura. Subi aqui 17 carreiras de pontos altos, né, acompanhadas da carreira de ponto baixo também. Olha só que degradê bonito aqui desse fio. E agora a gente vai começar a subir a parte da manga, né, da alça da blusa, na verdade. Se você for fazer um pouquinho maior, pode fazer mais carreiras. Se for fazer um pouquinho menor, pode fazer menos carreiras. Não vai interferir, né? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai subir, então, as carreiras da parte aqui do decote, da alça da blusa. Da gola, né? Na verdade. A gente vai precisar descobrir onde a gente vai começar a subir a cava aqui da manga da blusa. E para fazer isso, a gente pode utilizar uma blusa que a gente já tenha, que fique num tamanho legal, ou da pessoa para quem a gente está fazendo, ou medir com uma fita métrica, né, ali do braço, de um braço ao outro, e aí mede aqui na peça, ou simplesmente vestir a peça e colocar um marcador, né, de ponto aqui para saber onde vai começar aqui a subir a cava. Vou deixar uma parte aqui para a parte de baixo do braço, né, de cada lado, e essa primeira parte que a gente vai fazer é a frente. Então, já marquei aqui onde eu quero. Ficaram aqui com 31 sequências de pontos altos cruzados, né? Fui contando 1, 2, 3, 4 e deu 31 aqui. Vai depender do tamanho que você quer deixar aí para sua blusa, para o seu colete. Então, já marquei aqui, vou começar desse lado. Como eu cortei a linha, eu vou precisar aqui recomeçar o ponto. Então, no meio desse primeiro ponto que está depois aqui da marcação que eu fiz, eu encaixo a agulha, puxo a laçada e faço aqui um ponto de correntinha. Como eu não gosto de dar nó, eu sempre passo a linha para ela ficar dentro dos pontos, a linha do arremate. Então, passo para um lado, faço uma correntinha, passo para o outro, faço uma correntinha. Daí, a gente vai fazer 2 correntinhas para começar. A gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente já vinha fazendo de ponto alto cruzado. Porém, essas primeiras correntinhas não vão funcionar como primeiro ponto alto, e sim como apoio dessa carreira, porque ela vai ter que fazer uma diminuição para ficar a cava da blusa certinho. Então, ó, dou uma laçada e vou agora no próximo e começo os pontos altos cruzados normalmente. E vai ficar assim. Agora é só continuar fazendo a mesma sequência até chegar lá na outra marcação para subir a próxima carreira. E chegando aqui no final para subir a próxima carreira, a gente tem 2 opções. Ou a gente faz aqui o ponto alto, né? Pulei aqui o ponto baixo, igual a gente fez lá no início. Faço esse ponto alto e subo a próxima carreira, que é com ponto baixo. Daí eu vou ter que virar e tecer ela na parte do avesso da peça, né? Ou então, se você quiser que todas as suas carreiras fiquem na parte da frente, como a gente fez aqui toda a peça, a gente vai fazer 2 correntinhas, 1, 2, faço um ponto baixíssimo, corto a linha e recomeço lá atrás de novo para fazer a carreira de ponto baixo na parte da frente. Daí, eu vou recomeçar bem aqui em cima do ponto alto, com o ponto baixo. Então, faço uma correntinha e já começo aqui a fazer os pontos baixos. Finalizei a carreira de ponto baixo, agora eu vou subir a próxima, que será de ponto alto. Então, no primeiro ponto baixo aqui da carreira, e eu vou colocar centrado, então vou colocar na correntinha que a gente começou, né, para subir a carreira. Começo novamente fazendo aquelas 2 correntinhas de apoio para também fazer uma diminuição aqui. 2 correntinhas
Pulo 2 pontos baixos, lá no terceiro, coloco a agulha, ponto alto, laçada, ponto anterior e faz o ponto alto cruzado. Vai ficar aqui um pontinho baixo no meio sobrando. E agora normal, vai lá na frente, ponto alto, volta aqui atrás, ponto alto. E assim a gente vai fazendo até o final e faz também a diminuição lá na frente. 2 correntinhas e ponto baixíssimo aqui no último ponto baixo para finalizar a carreira. E agora eu vou subir a próxima de ponto baixo. Terminei a carreira de ponto baixo e fiz mais 2 carreiras completas do ponto alto cruzado com a carreira de ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto alto cruzado com carreira de ponto baixo com diminuição. Agora, eu já marquei aqui a parte do decote, da gola, né, na verdade, do colete, deixando 3 pontos aqui para a gente começar a fazer a diminuição. E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai subir reto aqui nessa parte e vai começar a diminuir aqui por dentro para fazer o decote, certo? Então, eu recomeço ali para fazer a diminuição quando chegar aqui, né? Então, eu vou ter que fazer carreira aqui, carreira aqui, carreira aqui, carreira aqui. A gente vai começar aqui com as 2 correntinhas de apoio também, porque depois a gente vai precisar dessas correntinhas para estar fazendo uma carreirinha de acabamento, né? A gente vai precisar dela de apoio para isso. E agora a gente não vai ter a diminuição, então a gente só vai aqui no próximo ponto baixo, né? Faz o ponto alto, retorna no ponto anterior para fazer o ponto alto cruzado. Seguimos em frente até chegar lá na marcação para fazer a diminuição e subir a próxima carreira. Diminuição, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Agora, a carreira de ponto baixo. E assim a gente vai subindo com essa diminuição aqui na parte da gola até chegar na altura ideal. E como esse fio ele tem esse degradê de cores, o que eu vou fazer? Eu já vou iniciar a outra parte, né, o outro lado aqui, para ir acompanhando a mesma tonalidade. Então, no mesmo lugar aqui, né, eu vou marcar, eu vou começar a subir a próxima carreira. E assim eu vou fazendo para dar certo a tonalidade. Então, aqui eu recomeço com o ponto, com as 2 correntinhas e faço até o final ali para depois fazer a carreirinha de ponto baixo de um lado e depois do outro. Eu estou fazendo esse ponto alto cruzado de forma que ele fica sempre no mesmo lugar em toda a peça. Então, aqui no final vai faltar ponto baixo para você fazer, porque o ponto baixo ele fica diferente do ponto alto. Então, o que você vai fazer para quando não tiver diminuição e acontecer isso? Você vai colocar o ponto alto no meio do ponto baixo. No meio aqui desse primeiro ponto. E vai voltar e dentro do espaço onde a gente já vinha colocando, você coloca o ponto alto, certo? Faz as 2 correntinhas, porque como eu falei, a gente vai precisar delas para fazer o apoio e volta no mesmo ponto baixo e faz o pontinho baixíssimo. E aí vai ficar assim. Depois a gente vai ajustar isso com a carreira de acabamento. E olha só, fiz aqui no total 6 carreiras com a diminuição aqui na parte da gola e reto aqui na parte da manga, né? E agora eu vou fazer a parte de trás da blusa para depois emendar uma coisa com a outra, né? Então, essa parte de trás, já fiz aqui a marcação, deixei para a parte aqui debaixo do braço 5 sequências de ponto alto cruzado, que dá mais ou menos 7 centímetros aqui por baixo do braço. E a gente vai fazer exatamente igual a parte de trás. Só que a parte da gola, a gente vai fazer ela um pouquinho mais alta. Então, eu sugiro que você faça 2 a 3 carreiras mais alto aqui do que a parte da frente,
Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. A gente vai seguir exatamente o mesmo passo a passo que a gente fez na parte da frente. Fiz aqui 3 carreiras com a diminuição aqui na lateral. E agora eu vou começar a fazer a carreira sem a diminuição. E depois eu começo a fazer a gola. E agora, pessoal, a blusa já está quase pronta. Então, ficaram 1, 2, 3 carreiras com diminuição aqui na parte das costas e 1, 2, 3, 4 carreiras completas sem diminuição, carreiras retas. Agora eu vou fazer uma parte menor para a gente encontrar aqui com a parte da frente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer mais 3 carreiras, 1, 2, 3, para ficar igual. Então, eu vou começar com 6 sequências, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências de 2 pontos altos, né, cruzados, que vai dar 12 pontos altos no caso, para poder ir fazendo a diminuição aqui na parte da gola, para poder fazer o fechamento aqui. Então, vou fazer e volto para mostrar para vocês como vai ficar. Fiz as carreiras, olha só como ficou. E agora, tem bastante fio aqui para ser arrematado, né? Antes de arrematar esses fios, eu vou já fazer a emenda das partes aqui da blusa. Então, para fazer essa emenda, é bem tranquilo. Eu vou fazer com uma agulha de tapeçaria. Passo a agulha para um lado e para o outro aqui, para fazer essa emenda. Normalmente eu deixo essa ponta para fazer o nó somente depois que terminar. E é bastante tranquilo aqui tá fazendo. E você pode fazer essa emenda também com ponto baixíssimo ou com outro tipo de ponto que você queira tá fazendo aqui, mas você vai precisar então unir essas duas partes. Dou um nozinho aqui e deixo essa ponta maior para arrematar junto com as outras. E vou dar um nozinho também neste primeiro aqui, nesse início, o primeiro ponto do início. E vou arrematar todas essas pontas antes de fazer o acabamento com uma carreira. E o acabamento aqui com essas pontas, eu vou fazer escondendo essa ponta por dentro dos pontos e passando uma colinha no final para deixar ainda mais escondido e seguro. Fiz os arremates e olha só o resultado da peça. Agora vamos fazer a carreira de acabamento. E esta carreira de acabamento, já até fiz aqui em uma das mangas, pode ser feita com 2 carreiras de ponto baixo. Então, onde tiver ponto alto, você coloca 2 pontos baixos naquelas correntinhas de apoio. E onde tiver a carreirinha de ponto baixo, você coloca um só. Comecei aqui embaixo, debaixo do braço, e agora eu vou fazendo de acordo com os pontos. Então, é ponto sobre ponto. Onde está aqui a carreira de ponto baixo, eu vou colocar um pontinho baixo apenas. Onde está aquelas correntinhas que a gente fez de apoio, eu vou colocar 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazendo. Já a segunda carreira, a gente vai colocar ponto sobre ponto em cima desses pontos que a gente acabou de fazer. Finalizei as carreiras e também finalizei aqui os arremates. E olha só o resultado dessa peça, super fácil de fazer. E você tem a opção de estar fazendo ela mais reta aqui do lado, para ficar um colete maior. Mas eu gosto bastante de fazer cavado, porque daí a gente pode usar essa peça tanto como uma sobreposição, por cima de uma blusa mais fina, naqueles dias que não está tão frio, ou jogar um casaco por cima naqueles dias que estiver mais frio. Daí você vai conseguir usar melhor, né, embaixo dessa peça do casaco com essa cava aqui na blusa. Mas você tem aí a opção de fazer ela mais reta aqui
ou não. Espero que vocês tenham gostado deste passo a passo, que tenham verdadeiramente aproveitado esta aula. Se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para tirar todas as suas dúvidas. E olha só, se você fizer reproduzir a nossa peça, quando terminar, tira uma foto e marca a gente, que a gente vai adorar ver e compartilhar o seu trabalhinho. Não deixe de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo se você gostou da aula e compartilhar nos seus grupos preferidos. Um abraço e até a próxima aula!